Olá, alunos. Meu nome é Ângelo Juliano Carneiro Luz, sou professor de Educação Física há 20 anos, tenho trabalhado na educação básica, tenho experiência em 2 anos no ensino superior e recebi essa disciplina de futebol com a tarefa muito importante de buscar posicioná-los em relação à atuação do profissional de Educação Física na escola e as formas de atuação e possibilidades para o ensino-aprendizagem da disciplina esportiva futebol. O nosso material didático está dividido em 7 unidades, no Moodle, as quais vão tratar, respectivamente, sobre a história do futebol, o futebol enquanto fenômeno cultural, o futebol enquanto ensino-aprendizagem, enquanto conteúdo escolar da educação física, a técnica e a tática do futebol e a prática docente. Então, os conhecimentos apresentados em relação a toda essa organização do futebol, em relação à sua história, à sua cultura, na primeira e na segunda unidade, possibilitam que vocês, acadêmicos, compreendam as relações sociais estabelecidas a partir desse fenômeno futebol, de sua construção histórica e das possibilidades que o futebol pode ampliar os seus conhecimentos em relação à sua atuação na sociedade e o seu papel na sociedade. Então, a educação física vai atuar a partir dessas 2 unidades, trazendo conhecimentos aos alunos que permitam que eles se compreendam enquanto um ser social, atuando na sociedade como integrante de diversas relações a partir dos conhecimentos históricos e compreenda que a construção histórica não se deu do nada, nem do acaso, mas foi construída pelos homens a partir de suas relações. Na unidade 3, iremos tratar o futebol e o futsal como conteúdo da educação física escolar. É muito importante que nessa unidade nós pensemos nas especificidades da educação física com o objetivo de entendê-la como uma disciplina escolar, como um conteúdo na escola. E o futebol seria um conteúdo, uma modalidade esportiva, que nós, professores da educação física, podemos e devemos apropriar de alguns conhecimentos específicos em relação à sua teoria e sua prática no ensino da educação física escolar. Com o título Metodologia e Princípios Pedagógicos do Ensino do Futebol e do Futsal, na 4ª unidade a gente vai trabalhar alguns princípios metodológicos, tem um material didático excelente a respeito desse tratamento metodológico. O professor Mauro Betti vai trazer algumas questões e alguns princípios que precisam nortear o trabalho do professor enquanto sua atuação profissional. Dentre eles, a inclusão, a participação de todos os alunos na aula, a solidariedade, o respeito, a diversidade. Na 5ª unidade, vamos então entrar mais nos aspectos práticos do ensino do futebol, dentre eles a técnica. A técnica e seus fundamentos, os fundamentos do cabeceio, do passe, do chute, da condução da bola, recepção, desarme e drible, irão compor a 5ª unidade no sentido de trazermos algumas informações e exemplos práticos de aulas para tratar o esporte futebol e sua técnica individual e coletiva a partir de atividades que possibilitem ao aluno se situar enquanto jogador, enquanto integrante de equipe, a partir de atividades cooperativas e diversificadas, entendendo que o trabalho da técnica do futebol é fundamental, mas pensá-lo como um trabalho onde não se tem uma exacerbação do rendimento, possibilita a vivência dos alunos, por parte dos alunos, em diversas e várias situações de vivências corporais que levam a compreender e experienciar várias atividades. Até os alunos menos habilidosos podem, a partir da prática de atividades lúdicas, vivenciar atividades que para eles seriam de grande dificuldade a partir de um aspecto que denotasse o rendimento como sua principal função de ensino-aprendizagem. Na 6ª unidade, iremos continuar com o tratamento prático das atividades do futebol na escola, trabalhando com as táticas e os esquemas táticos. São elementos fundamentais para que o aluno compreenda e se situe no mundo em relação a aspectos importantes que promovem a sua compreensão em relação à liderança, ocupação de espaço,
formação de equipe, estratégias, elaboração de planos e planejamento, resolução de situações problema. A partir da sexta unidade serão apresentadas várias situações que irão possibilitar a você, futuro profissional, compreender as relações de ensino-aprendizagem que propiciam ao aluno a compreensão dos esquemas táticos como mecanismos que possibilitam ele a traçar estratégias, se compreender, se posicionar em relação ao espaço, tanto no jogo ou na sua relação social com os indivíduos a qual ele convive. Então, a apreensão dos esquemas táticos, dos sistemas ofensivos e defensivos, o jogo e a tática coletiva e individual a partir da educação física escolar, irá apresentar então o futsal e o futebol a partir do reconhecimento de situações problema que possibilitem a atuação do aluno com autonomia e que saiba se posicionar em relação à atuação, a sua relação dentro da sociedade como um indivíduo que está capacitado para se compreender e compreender as relações estabelecidas. Para finalizar os estudos, na última atividade, a partir do material disponibilizado, propusemos a discussão da prática docente para que vocês, enquanto futuros profissionais, se compreendam e possam, a partir da leitura da sétima unidade, realizar algumas reflexões que permitam se compreender enquanto profissionais na atuação docente e quais seriam aqueles requisitos importantes para a sua formação e para a sua atuação docente na prática. Fico feliz pela minha participação nessa disciplina, espero que os materiais didáticos possibilitem a todos uma boa compreensão do futebol enquanto disciplina escolar, enquanto conteúdo da educação física e permita que todos reconheçam a partir do que nós separamos enquanto materiais, permitam a vocês a compreensão e a realização de algumas reflexões que possibilitem a atuação na prática, a sistematização e organização dos conteúdos, a compreensão da importância da educação física escolar e do papel que ocupa o futebol dentro dessa importante disciplina da grade curricular da educação básica e do ensino superior. Bons estudos a todos.